Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Vivian Rodrigues e este é o Panorama Entrevista, uma realização da Secretaria de Comunicação Social do Conselho Nacional do Ministério Público. O Brasil piorou no ranking mundial da corrupção. Em 2024, o país ficou na 107ª posição entre 180 nações, segundo a Transparência Internacional. É a pior colocação desde 2012. O dado reforça a gravidade do cenário e a necessidade de priorizar de forma imediata e permanente as ações de defesa da probidade administrativa. Para falar sobre o assunto e mostrar como o Ministério Público atua nesse campo essencial da democracia, recebemos aqui no Panorama Entrevista a conselheira Cíntia Bruneta, presidente da comissão temática, que trata desse conteúdo no CNMP. Olá, doutora Cíntia, seja muito bem-vinda. Agradeço sua disponibilidade para conversar com a gente sobre esse assunto. Eu que agradeço o convite, Vivian. É sempre uma alegria participar. Perfeito. Doutora Cíntia, a senhora é a presidente aqui da Comissão de Defesa da Probidade Administrativa no CNMP. Então, eu queria explicar, através das suas palavras para o nosso público, qual a importância da defesa da probidade administrativa, né, e do fortalecimento da integridade para a gestão pública, para a democracia e para a sociedade. Ao final, o MP trabalha para a sociedade, né? Bem, quando a gente fala em probidade administrativa, é um termo que não se usa normalmente no dia a dia, Exato. na sociedade. Uhum. Mas, basicamente, o que a gente quer falar é que quando a gente defende a probidade administrativa, a gente defende a boa gestão pública, a gente defende o patrimônio público, a gente defende a transparência, a clareza, a integridade. É uma defesa da administração pública, do poder público, das políticas públicas e também ações contra a corrupção, claro, né, que é o crime que Uhum. viola toda essa confiança que a sociedade coloca no gestor público. Doutora, vamos falar agora sobre algumas iniciativas que a comissão vem realizando. Recentemente, foi realizado um workshop que debateu a questão da mensuração de danos ao erário e lucros ilícitos. É um tema que me parece um pouco complexo, então eu queria que a senhora explicasse melhor esse tema e por que esse debate ele é tão importante para a defesa do patrimônio público. Claro, antes de explicar especificamente sobre o workshop, talvez fosse bom eu falar um pouquinho sobre a comissão em si. Inclusive para justificar a existência, a realização do workshop. Sim. Quando a gente fala da Comissão de Defesa da Probidade Administrativa, a gente fala em dois ângulos, com duas perspectivas. Uma perspectiva é uma defesa da probidade administrativa preventiva. Certo. A gente trabalha com fomentos a programas de integridade, com Uhum. incentivo à capacitação de gestores públicos, em tentar mostrar um caminho para a probidade, porque não necessariamente um ato contra o patrimônio público, contra a transparência, não necessariamente é um ato consciente do gestor. Às vezes é fruto de uma cultura já contaminada, é fruto de um desconhecimento técnico, Certo. porque é complexo. Quando a gente vai falar de leis de licitações e Sim. regras da administração pública, quando a gente vai falar de orçamento, de financiamento, de concorrência, é de fato muito complexo, Sim. né? Os gestores públicos, eles têm que, por exemplo, contratar empresas de construção civil e eles não têm uma formação na engenharia. Os fiscais desses contratos muitas vezes não têm. Então, muito quando a gente fala em defesa da probidade administrativa, a gente está falando muito sobre capacitação. Capacitação sobre orçamento, capacitação sobre melhores políticas de governança, capacitação sobre tudo. Então, esse é um lado da comissão. Que é um lado mais simpático, que é aquele lado de vamos todos juntos, porque a defesa da probidade é um compromisso colaborativo de toda a sociedade. Vamos segurar a mão e o Ministério Público está aqui para ajudar. Essa é a primeira perspectiva. A segunda perspectiva já é uma perspectiva punitiva. Bem, o ato de corrupção, o ato ímprobo já aconteceu. Né? O patrimônio público já foi lesado. E agora o Ministério Público tem que assumir uma postura persecutória. O que quer dizer? Que o Ministério Público tem que perseguir, não só em busca de uma punição daquele que praticou o ato que atentou contra o patrimônio público, mas também em busca de uma reparação para a sociedade. Né? E agora entro nessa perspectiva do workshop, que foi desse
nesse segundo ângulo. O Ministério Público pensando como ele vai lidar agora que o dano já ocorreu. Como é que ele vai restaurar o patrimônio público? Como é que ele vai recuperar a confiança da sociedade? E esse workshop eu brinquei, foi na época do circuito CNMP. Até brinquei com os conselheiros, dizendo assim, nossa, é o evento mais chato desse circuito. Porque a maior parte dos eventos falava numa questão tão construtiva de um mundo melhor. E estávamos, eu, que sou presidente da comissão, André Navega, que é promotor do Rio e é membro auxiliar da comissão, e mais 30 ou 40 promotores e procuradores do Brasil inteiro, dos diversos ramos, das diversas origens, conversando como quantificar o dano horário. Que, a princípio, você pensar na quantificação do dano horário parece ser uma coisa simples, mas não é. Em muitos casos, não é. É fácil quando você pensa, bateu aquele carro, se apropriou daquela verba, mas, por exemplo, vamos dizer uma fraude a uma licitação, uma fraude à concorrência de uma licitação, uma dispensa de licitação ou inexigibilidade fora das hipóteses legais, uma empresa que não participa de uma concorrência. E vai lá, o gestor público contrata com essa empresa. Conluio ou sem conluio, tanto faz, mas vai lá e contrata essa empresa. A empresa foi contratada, vamos dizer, para construir uma escola. A escola foi construída dentro do valor de mercado. Existe dano ao erário? E essa é uma grande questão. E se existe o dano ao erário, como é que se calcula? Na minha perspectiva, sim, existe dano ao erário, porque você não pode, mesmo que não haja, que seja valor do mercado, todo valor do mercado tem um lucro embutido. E se alguém lucrou fraudando a administração pública, enganando a confiança pública, esse lucro não deveria ter ido para ela. Então, é um lucro ilícito. E foi um workshop muito interessante, porque além de questões como a natureza jurídica do lucro ilícito, como calcular o dano horário, e muitas vezes, assim, calcular, que eu estou falando, é percentual, é calculador, é fazendo cálculos, o que é muito estranho para quem é do sistema de justiça, né? Foi também um workshop de pensar em estratégias. Estratégias com as mudanças que vieram da lei de probidade administrativa, as mudanças de 2021, né, que vão fazer até aniversário agora, em outubro, estratégias para que, falando sobre reputação institucional e para que, de fato, a confiança da sociedade seja restaurada numa situação de dano ao erário. Com essa explicação, a gente vê que, na verdade, é muito interessante, né? Realmente desdobra vários pensamentos. Acho que do jeito que a senhora explicou, ficou bastante interessante. Tenho certeza que não foi o workshop mais chato do evento, não. Bem, com um tema mais chato, sim, mas de fato, embora seja um tema mais sisudo, é extremamente relevante e, para quem gosta, instigante. Eu adorei o workshop. Não, com certeza, doutora. Uma outra ação que a comissão traz é a resolução, né? A senhora propôs uma resolução que foi aprovada pelo plenário do Conselho, já está em vigor, que orienta membros do Ministério Público na defesa da probidade administrativa. A senhora pode explicar a importância dessa resolução e como ela vem para contribuir? Claro. Essa resolução está naquela primeira perspectiva que eu falei da comissão, da CDPA, que é uma perspectiva de prevenção. E é uma resolução que foi aprovada no final do ano passado, foi publicada esse ano, né? E ela tem uma perspectiva de fomento a uma cultura de integridade nos municípios. Lembra aquela ideia que eu falei sobre a necessidade de capacitação, de educação do gestor público? Porque não necessariamente, é claro, um gestor público, quando eleito pela sociedade, ele não tem a obrigação de saber tudo. Ele não tem a obrigação de ter feito uma faculdade voltada à administração pública. Nós temos gestores que são da área médica, nós temos gestores que são engenheiros. E isso é extremamente relevante, porque quando a gente fala em política pública, em políticas públicas, a gente está falando de um conteúdo que se espalha pela sociedade. Né? Então, eu não conseguiria nem dizer para você, um bom gestor público teria que ser formado em direito, um bom gestor público teria que ser administrador. Não.
Porque a sociedade, de fato, precisa de conhecimentos mais variados, inclusive conhecimento daquele que nem fez uma faculdade. Então, é absolutamente razoável imaginar que um administrador público, um gestor público municipal, por exemplo, quando eleito, ele não vai ter conhecimento sobre as melhores práticas de governança, as melhores práticas no que se diz respeito a uma política de compliance, a uma política de integridade. Isso é claro, assim como eu, como sou juíza federal há mais de 20 anos, sou conselheira do CNMP, me joga numa prefeitura para ver se eu vou ser boa prefeita? Não serei. Eu vou precisar me capacitar. Eu vou precisar da ajuda. Eu vou precisar da ajuda de pessoas que já trabalharam naquela área. Então, a ideia dessa resolução foi virar para o Ministério Público Brasileiro. Estou falando dessa forma e nessa linguagem, porque eu sei que quem nos ouve não necessariamente é membro do Ministério Público, Perfeito. né? Estamos falando com a sociedade brasileira em Isso. geral. Mas a ideia é que o membro do Ministério Público tenha as ferramentas e tenha o incentivo para ajudar o gestor público municipal a criar uma cultura de integridade naquele município. Então, a resolução traz várias questões que têm que ser observadas, porque também precisa de uma capacitação do membro do Ministério Público, né? Não é um conteúdo de concurso e também não é exigível que um promotor saiba sobre isso. Então, assim, explica a resolução, conceitua integridade, conceitua o que é conflito de interesse, traz vários conceitos vinculados a essa cultura de integridade. Explica quais são os pilares básicos de uma cultura de integridade, de um sistema de integridade. Explica quais são os organismos, as instituições básicas, o funcionamento desse sistema, a correlação entre os vários setores da administração. Explica tudo isso para o membro do Ministério Público e diz, olha, você agora que está aí em todos os rincões do Brasil, nos menores municípios, você agora vai conversar e vai tentar, junto com o prefeito, junto com o gestor público, implantar esse sistema de integridade. Nessa resolução consta, inclusive, um anexo que é um modelo de decreto municipal instituindo um sistema mínimo de integridade no município. A gente não pretende, com isso, mudar tudo, porque são pequenos passos. Mas a capacitação, o fomento, a cultura colaborativa é um primeiro passo muito importante, sabe? E essa resolução traz isso. É uma resolução que tem temas sisudos, né? Porque a defesa da probidade administrativa tem temas sisudos, como foi o workshop, mas é uma resolução que traz muita esperança. E traz um Ministério Público que não é aquele Ministério Público que quer só perseguir. É um Ministério Público que se preocupa com a probidade administrativa, que se preocupa com o patrimônio público e sabe que quando o dano já acontece, a gente vai fazer contas. Mas não tem como restaurar o estado inicial das coisas, principalmente em relação, novamente, à confiança da sociedade nas instituições. Dá para falar sobre essa resolução em muitos aspectos. É uma resolução eu adoro, né? Bastante completa, mas como a gente quer abranger mais ações da comissão, vou falar de um outro instrumento que também vem nessa perspectiva de orientar e apoiar os membros do Ministério Público, que é o Sistema de Apoio à Investigação. É um instrumento informatizado que busca organizar diligências e evita desperdício de tempo e recursos aí nesse trabalho de investigação dos membros do MP. Como a senhora avalia a importância desse instrumento, possíveis resultados que já estão sendo alcançados? Qual a sua avaliação? Olha, o SAI, né? Esse Sistema de Apoio à Investigação, ele surgiu na gestão, na comissão do conselheiro Silva Amorim, foi mantido e aprimorado na gestão do conselheiro Paulo Passos, e é um sistema que, de fato, se propõe a ser um apoio para o membro do Ministério Público, trazendo trilhas. O que são essas trilhas? São caminhos que o membro do Ministério Público pode percorrer para facilitar a persecução, a investigação nos casos em que houve um prejuízo ao patrimônio público, onde foi detectado um ato de improbidade, um ato de corrupção. São exatamente trilhas, passo a passo,
de apoio. Sim. É como o membro do Ministério Público consulta esse sistema e nele ele consegue ver, olha, primeiro eu faço isso, procuro nesse banco de dados, aqui está um modelo que eu posso utilizar de ofício pedindo informações. São exatamente caminhos para facilitar um trabalho. O sistema tem uma perspectiva de democratizar e difundir o conhecimento produzido pelos membros do Ministério Público. É um sistema construído de forma colaborativa. Membros do Ministério Público, promotores, procuradores do Brasil inteiro, eles contribuem com boas práticas. Pronto, é um sistema de boas práticas. Que maravilha. Que tem essa perspectiva de auxiliar no caminho. Perfeito. Vamos falar um pouquinho agora do trabalho do CNMP e da comissão em cooperação com outros órgãos. A gente sabe que o combate à corrupção é um trabalho que precisa ser feito em rede. Sim. Então, eu queria que a senhora falasse da importância, né, do trabalho do Ministério Público e do CNMP em cooperação com outros órgãos públicos que também estão nessa busca aí da probidade administrativa. Ah, claro. Esse é um tema que eu adoro, né? Como você sabe que foi minha convidada, Uhum. a comissão teve o programa, um podcast, né? O Sim, Integridade em Foco, né? Que ainda está no Spotify, fazendo só uma Sim, está propaganda. está nos canais YouTube. aí do Conselho. E o grande mote desse podcast é que a defesa da probidade administrativa é um compromisso colaborativo de toda a sociedade. Tanto que todos os episódios do podcast foram no sentido de trazer parceiros. E você foi nessa perspectiva, né? Porque nós estávamos, naquele episódio, conversando sobre o papel, naqueles 3 episódios, na verdade, conversando sobre o papel do jornalismo no combate à corrupção. Sim. E assim como os jornalistas estavam, a gente teve também Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, Polícia Federal, Ministério da Justiça, Judiciário, Advocacia Pública e Privada. Porque essa colaboração, como eu falei desde o início e falei relacionada ao gestor municipal, nós, de dentro do sistema de justiça, eu me coloco porque, né, sou juíza, mas Judiciário, Ministério Público, nós temos uma formação eminentemente técnico-jurídica. Nós sabemos as leis, nós sabemos a doutrina, mas nós não temos uma formação mais ampla do que isso, salvo uma ou outra exceção. Em regra, nós sabemos o que está no livro e o que está no processo. E é justificável, porque o nosso trabalho aqui dentro do sistema de justiça, e vou resumir, transformar em algo bem resumido, é solucionar conflitos, é resolver problemas, melhor do que solucionar conflitos. A nossa função aqui é resolver problemas que desaguaram no campo do direito, né? Só que probidade administrativa, administração pública, não é sobre o direito, é sobre a realidade, é sobre a sociedade, é sobre políticas públicas, é sobre orçamento, financiamento. E os atos que atentam contra isso também são sobre isso. Então, além do fato de que nós não temos acesso a todos os dados, né, nós precisamos também de ajuda para compreender aquela matéria que passa a ser o nosso objeto de estudo. Que é uma matéria que fala sobre os trâmites pequenos da lei de licitações, que fala sobre uma fiscalização de contratos, que fala sobre o dia a dia, que fala sobre prática, que fala sobre controle externo de contas públicas, como o Tribunal de Contas da União, que fala sobre fomento a uma administração pública que seja profissional, como a Controladoria Geral da União. Então, assim, essa percepção que guia a Comissão de Defesa da Probidade Administrativa, que guia o Conselho Nacional do Ministério Público, guia também os termos de cooperação. Recentemente, o Conselho Nacional do Ministério Público, através do seu presidente, do Paulo Gonet, renovou um termo de cooperação junto ao Tribunal de Contas da União. Um termo de cooperação que já existia e foi ainda mais aprimorado a partir das conversas de bastidores, compartilhamento de dados, compartilhamento de sistemas, compartilhamento de formação e de capacitação. Está aqui
para ser assinado até o final do ano, a renovação do termo de cooperação junto à Controladoria Geral da União também, que fala exatamente sobre tudo isso, sobre aprimorar a inteligência do Ministério Público a partir de acesso a dados, a partir de acesso a sistemas, e também contribuir para que a Controladoria Geral da União tenha o apoio técnico que o Ministério Público pode dar. E também está em andamento com o Ministério da Justiça. Então, essas perspectivas, e eu estou falando assim, perspectivas pontuais de grandes acordos de cooperação. Mas, para além disso, tem as conversas do dia a dia. Cada um desses eventos, esse workshop que você citou, um dos nossos palestrantes é do Tribunal de Contas da União. Nós fizemos, num congresso que aconteceu no ano passado, uma mesa que era repleta apenas de executivos da FEBRABAN, que falaram sobre programas de compliance, antifraude dos grandes bancos, das grandes instituições financeiras brasileiras. Porque nós precisamos saber o que está fora dos livros, o que está lá na sociedade. Correto. Eu vou aproveitar para fazer um adendo que a senhora citou o podcast, que é o Integridade em Foco, Sim. que está disponível nos canais do CNMP, no Instagram e no YouTube. Então, quem quiser acompanhar, ele foi um podcast gravado e está lá disponível para quem quiser assistir. Vamos falar agora de uma próxima iniciativa muito importante, muito relevante para a comissão, que é o 2º Congresso de Defesa da Integridade. Acontece em outubro, em Recife. Tem como tema também a defesa, né, do patrimônio público. Sim. Queria que a senhora falasse aí quais são os temas que vão permear esse congresso, como esses trabalhos pretendem ajudar o Ministério Público. Bem, o congresso vai acontecer 28 a 30 de outubro em Recife. É uma parceria do Conselho Nacional do Ministério Público, junto com o Superior Tribunal de Justiça, Conselho da Justiça Federal, Tribunal Regional Federal da 5ª Região e Ministério Público de Pernambuco. Então, é uma parceria bem interinstitucional, multi-institucional, como pode ver. Como você falou, é o 2º congresso. Eu até mencionei o 1º congresso na fala anterior sobre a mesa redonda da FEBRABAN. Esse 2º congresso, ele tem um enfoque também de defesa da probidade administrativa e combate à corrupção. Então, ele tem alguns grandes temas, a gente vai conversar sobre essa perspectiva preventiva, de fomento à probidade administrativa, a gente vai falar sobre justiça negociada, acordos de leniência, colaboração premiada, acordo de não persecução penal, acordo de não persecução civil. Vamos falar sobre recuperação de ativos, naquela perspectiva de que o dano ocorreu e agora o que nós vamos fazer, e principalmente que muitos desses ativos hoje em dia são moedas digitais, criptomoedas, e que não estão aqui no mundo físico e muitas vezes não estão no Brasil. E vamos falar também sobre a punição. Né? Esse congresso, eu estou muito animada, tem apresentação, vai ter apresentação de artigos, apresentação de boas práticas, premiação de boas práticas, votação de enunciados. É um congresso que não é apenas fechado no Ministério Público, nem fechado no sistema de justiça, como eu brinco, não é o sistema de justiça correndo atrás do próprio rabo. Vamos ter juízes, promotores, procuradores, vamos ter academia, vamos ter pessoas do controle externo, vamos ter estudantes, então vai ser um congresso bem plural. Temos como conferencista confirmado que vai abrir o congresso o Procurador Nacional Antimáfia italiano, Giovanni Milelli. Vamos ter no encerramento o Secretário Nacional de Segurança Pública, o Dr. Mário Sarrubo, que vem do Ministério Público, que é um grande parceiro em todas as ações da Comissão de Defesa da Probidade Administrativa. Vamos ter mesa de jornalista novamente. Então, assim, a ideia é trazer, de fato, uma discussão muito plural, com participantes de diversas origens, para pensar nessa perspectiva do compromisso com a probidade, com a ética, com a transparência na administração pública. Falando um pouquinho mais de ações futuras, quais são aí os próximos passos da comissão para ampliar o alcance dessas iniciativas que a gente tem conversado aqui na entrevista e consolidar toda essa política mesmo de defesa da probidade?
Olha, só o que temos são ideias, né? Ideias não faltam. Bem, a gente tem, eu propus também no ano passado uma resolução para fomento de programas de integridade dentro dos ramos do Ministério Público Brasileiro, está distribuído para um relator. Então, uma das questões assim que eu espero é que a gente tenha essa discussão em plenário sobre essa proposta de resolução, né? Cortar na própria carne, não apenas na carne dos outros. Mas nós temos uma previsão de ainda mais 2 workshops até janeiro. Um próximo workshop que vai acontecer em Curitiba em dezembro, que vai tratar sobre o papel das novas tecnologias, especialmente das tecnologias emergentes, na defesa da probidade administrativa, no combate à corrupção. Não falo só na perspectiva de persecução, mas também preventivo, porque tem novas tecnologias, né? Utilizando inteligência artificial, plataformas que, por exemplo, elas fazem uma busca nos editais de licitação, né, de um determinado recorte regional, e eles buscam indícios de possíveis falhas que podem gerar um prejuízo ao patrimônio público. Ou seja, que pode ser uma falha absolutamente inconsciente do gestor, e muitas vezes é. Mas o Ministério Público tem como chegar lá e dizer assim, olha, esse edital que você acabou de liberar, dá uma olhada aqui que tem esse probleminha. Ou essa empresa aqui que se inscreveu, ela aqui já está investigada em tal lugar, assim, às vezes é uma licitação que está ocorrendo no Rio de Janeiro e a empresa já teve um problema lá no Pará. E essa comunicação é importante. Então, esse workshop em Curitiba será sobre isso. E teremos também um workshop em Florianópolis no início do próximo ano. Bastante coisa. Bastante coisa, fora as discussões de bastidores, né? Notas técnicas, ideias de novas parcerias. Doutora, a senhora trouxe aqui diversas informações muito interessantes. Quero agradecer, já encaminhando para o nosso final, e te deixando à vontade para suas considerações finais, algo que a senhora gostaria de acrescentar, algum recado sobre a importância, né, do papel do CNMP e do Ministério Público aí no combate à corrupção, na defesa da probidade administrativa. Não, eu que agradeço, acho que eu falei demais, nem tem Não, mais de nada forma a falar. nenhuma. Mas, de qualquer forma, para quem assistir esse programa antes do segundo Congresso de Defesa da Integridade, que vai acontecer em Recife, 28 a 30 de outubro, convido a todos e a todas a participarem, a levarem suas ideias, suas boas práticas. No congresso anterior, uma boa prática premiada foi, inclusive, a advinda do CONASSE, ou seja, externa ao sistema de justiça, voltada ao controle interno, especialmente dos municípios. Então, assim, estão todos convidados. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Bom, o Panorama Entrevista fica por aqui. Para assistir esta e as próximas edições do programa, basta acessar os canais do Conselho no YouTube e no Instagram. A gente se encontra no próximo programa. Muito obrigada, te espero e até lá.